Todo mundo pode ver minha tela? Sim. Tranquilo? Todo mundo pode ver? Então aqui está a tela do meu RStudio, tá? Aqui na parte esquerda superior você tem o script da última atividade que a gente fez, com todos os comandos, né? Então ele abre aqui automaticamente quando eu carrego o projeto. Você pode vir aqui, ó, selecionar tudo se você quiser, né? Ah, não quero ter que rodar de um por um. Seleciona tudo aqui, Ctrl Enter, pam. Ele carrega tudo de uma vez. Então, essa figura que você está vendo aqui, esse é o gráfico, foi o principal resultado da última atividade que vocês fizeram, e isso aqui resume, né, algumas das principais ideias que nós conversamos até agora. Então, para refrescar nossa memória, vamos lembrar aí o que significa essa... Vamos interpretar esse gráfico e o que significa cada pedaço dessa figura, desse desenho aí, o que você está falando para a gente. Alguém lê esse gráfico para a gente, interpreta isso aí. Que quanto maior a precipitação em milímetros, aumenta o número de ovos. Beleza? É uma interpretação bem direta, bem objetiva, bem no ponto, né? Lembrem, porém, que toda vez que você vai interpretar um gráfico, lembra que um gráfico nada mais é que uma resposta visual para uma pergunta, certo? Todo gráfico quer responder uma pergunta. Então, toda vez que a gente vai interpretar um gráfico, a primeira coisa que a gente tem que saber é que pergunta este gráfico está fazendo. E para você saber isso, você sempre precisa fazer a mesma coisa, que são dois passos. Primeiro, o que representam os eixos do gráfico e segundo, o que significa o que está dentro do gráfico. Então lembra que os eixos do gráfico representam as variáveis que refletem as dimensões da nossa pergunta, né? E aí você tem uma variável que vai no eixo vertical e outra variável que vai no eixo horizontal. Por convenção, a variável que vai no eixo vertical nós chamamos de quê? Variável dependente. Variável dependente. Qual é a principal característica dessa variável? Por que chama de variável dependente? Porque ela varia conforme o eixo do X também vai se variando. Porque ela depende. Porque ela depende. Depende de outra variável, ou pelo menos porque nós achamos que ela depende de outra variável, tá? Então, nota que a ordem que as variáveis vão nos eixos do seu gráfico, elas refletem a sua hipótese, né? A sua expectativa. O que eu acho que influencia o quê? Ah, a sua hipótese pode estar errada. É, mas é a sua hipótese, tá? Então, no eixo vertical, a variável dependente, que nós achamos que sofre um efeito, e no eixo horizontal, a variável que nós chamamos independente, ou também variável preditora, tá? Você também vai ver por aí, que nós achamos que causa um efeito, causa uma influência sobre a variável dependente, tá? E aí isso determina então a pergunta que está sendo feita. Qual é a pergunta que esse gráfico está fazendo? Você pode ler de mais de uma forma. Você pode ler: precipitação afeta o número de ovos? Ou você também pode ler: o número de ovos de mosquito, no caso, né, depende ou reflete a precipitação? Precipitação, quantidade de chuva em milímetros, né? E para completar a nossa leitura de qualquer gráfico, tem que saber o que está aí dentro. Então nota que dentro desse gráfico tem vários pontos. Como que a gente chama cada um desses pontos? O que eles representam? A unidade amostral, professor? Unidade amostral, exatamente. O que é uma unidade amostral? Tan, 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 tan. O que é Nesse unidade caso aí amostral? são os meses, né, professor? Neste São caso, são meses, medidos. correto? Então, de forma muito simples, você pode dizer: olha, cada ponto neste gráfico representa um mês.
Então, é o número de ovos, aqui no eixo vertical, o número de ovos observado neste mês. E essa aqui é a precipitação no eixo X, no eixo horizontal, observada ou medida neste mês. Mas de forma geral, né? A unidade amostral é sempre um mês? Não. Então, o que é a unidade amostral em geral? Uma dada observação num determinado período. Oi? Uma dada o quê? Observação em um determinado período. Uma observação em um dado período pode ser se a sua unidade amostral for um período, correto? A unidade amostral é aquilo onde você mede suas variáveis. Esse aquilo pode ser o quê? Qualquer coisa, desde que você consiga medir suas variáveis nisso. Neste caso, as variáveis número de ovos e precipitação foram medidas em que? Ou se referem ao que? Se referem a meses, né? Número de ovos em um dado mês, qual foi a quantidade de chuva naquele mês. Então, cada ponto representa um mês. Mas dependendo da sua pergunta, a unidade amostral pode ser fisicamente absolutamente qualquer coisa. Pode ser um mês, mas também poderia ser um dia, né? um mês, pode ser um indivíduo, correto? Pode ser uma pessoa, pode ser um indivíduo de outra espécie, de um animal, de uma planta. Pode ser um lugar, correto? Pode ser um local, uma cidade, um país, né? Um planeta, se você for um astrônomo, estiver investigando, um cosmologista, estiver investigando órbitas de planetas ou características que variam entre planetas, a unidade amostral é um planeta, percebe? Então pode ser qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, tá? Então, as duas coisas fundamentais para a gente ter claro quais são as perguntas que a gente quer responder e, portanto, como é que a gente faz para ler um gráfico. Sempre essas duas, tá? Quais são as variáveis que refletem a pergunta e qual é a unidade amostral? Essas variáveis são medidas em que? Se referem ao que? São características de que? Neste caso, mês ou meses. Então você pode contar facilmente, nesse gráfico tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então temos informações sobre 7 unidades amostrais ou 7 meses, beleza? E aí nota que além disso, na última aula, nós adicionamos uma coisa sobre essa figura. Além dos dados, né, das próprias variáveis e das medições das unidades amostrais, nós adicionamos uma linha reta em cima desses pontos e uma formulinha aqui embaixo. O que representa isso? Para quê? Seria uma linha de tendência, professor? Exato. Nós podemos chamar, olha, uma linha de tendência, né? O que é uma linha de tendência? Para que serve isso? Por que a gente faz isso? Para mostrar como os dados, como se concentra a maioria, né, dos dados que estão sendo mostrados, né, que estão sendo analisados, foram coletados. Tendência nos dá essa ideia de maioria, né? Então isso já nos lembra outra ideia importante. Por que a gente está fazendo um gráfico mostrando variáveis nos eixos e botando os pontos dentro? Porque nós queremos saber se existe relação, alguma relação entre essas variáveis, correto? Lembra que 99% das perguntas que os cientistas fazem se resumem a isso. Parecem coisas muito diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. Que coisa? Tem relação entre essas variáveis? Então, o número de ovos depende da precipitação no mês, ou a precipitação, a quantidade de chuva no mês afeta o número de ovos de mosquito naquele mês. Quero saber se tem uma relação entre as variáveis. Mas aí como é que eu vejo relação entre variáveis? O que significa que existe uma relação entre variáveis? Relação é o quê? Relação é quando uma variável muda, a outra muda junto. Então você olha para essa figura e você pode perceber facilmente que quanto maior a precipitação em um dado mês, quanto mais você anda para a esquerda, né, da esquerda para a direita nesse gráfico, vai caminhando no eixo X da esquerda para a direita, os pontinhos no seu gráfico tendem a subir, né, no eixo vertical, ou seja, o número de ovos tende a aumentar. Então essa ideia, né, de como uma variável muda, a outra muda junto, que nos fala sobre a tendência.
Mas a tendência é o que acontece com a maioria, correto? Então a gente não está olhando o que exatamente acontece com este pontinho, ou este outro pontinho, ou este outro pontinho. A gente procura tendências ou relações com base na maioria. Então, em geral, você olha para esse gráfico e você pensa, olha, quanto mais chuva, mais ovos de mosquito. É verdade. Mas se você olhar para um ponto individual, isolado qualquer aí, isso não necessariamente é verdade, percebe? Por exemplo, esse pontinho aqui, ó, vocês podem ver o ponteiro aqui do meu mouse? Aparece para vocês? Podem ver o ponto que eu estou indicando? Sim. Sim. Então percebe que esse ponto aqui, ó, chuva, quanto choveu neste mês? Aqui é um mês, né? Neste mês choveu menos que 100 milímetros de chuva, tá vendo? Menos que 100 milímetros, sei lá, 60, 70 milímetros de chuva. E foram encontrados quantos ovos? 280, mais ou menos, né? Quase 300 ovos neste mês. Agora você vai para esse outro pontinho aqui, ó, esse outro mês, choveu mais de 100 milímetros de chuva, 130, 140 milímetros. 200 ovos, menos um pouco que 200 ovos, tá? Então, neste mês aqui mais à esquerda, você tinha menos chuva e mais ovos. E nesse outro pontinho, esse mês aqui mais à direita, você teve mais chuva, porém menos ovos. Então, se você olhar só para esses dois pontos aqui, mas espera aí, se a gente está vendo que quanto chove mais tem mais ovos, por que que esse ponto aqui que choveu mais tem menos ovos e esse aqui que choveu menos tem mais ovos? Porque não interessa, tá? Lembra disso, não interessa o que acontece com pontos individuais perdidos no seu gráfico. Importa o que acontece com a maioria, tá? É isso que nos informa sobre relações entre variáveis. E é por isso que nós desenhamos uma linha como essa que você está vendo aí. Uma linha reta. A linha mais simples de todas, né? Precisa ser uma reta? Não, pode ser qualquer linha que você puder imaginar, desde que você consiga determiná-la e posicioná-la numa figura, né? Você consiga descrevê-la de alguma forma. Porém, a mais simples de todas é a linha reta. E frequentemente, uma simples linha reta é suficientemente razoável para representar tendências em dados reais. É por isso que as pessoas frequentemente usam linhas retas, tá? Quer dizer que ela sempre é razoável? Não. Às vezes, claramente, uma linha reta não faz o menor sentido, tá? Porém, em muitas situações, faz. É por isso que as pessoas usam. Então, essa linha representa isso, a tendência. Aí lembra que toda linha reta tem uma propriedade especial, que é o quê? Você consegue representá-la, descrever essa reta nesse gráfico, a posição exata dessa reta nesse gráfico, utilizando uma simples fórmula, que nós chamamos de fórmula da reta. Qual é a fórmula da reta? É essa aqui, ó. Está escrita aqui no gráfico. Alguém lê essa fórmula aí pra gente e interpreta. O que significa essa fórmula aí? Professor, Diga. essa é uma função do primeiro grau que demonstra a relação entre o x, que é a precipitação, e o y, que é o número de ovos, onde você tem dois coeficientes apresentados. Um é o coeficiente linear, que é o 82, onde mostra onde essa função cruza o eixo y, né, onde na precipitação zero ele dá a previsão do número de ovos. E você tem um coeficiente angular que acompanha a sua variável independente, que é chuva, que é precipitação, que indica a taxa, ou seja, o acréscimo de número de ovos para cada milímetro de precipitação. Perfeito. Todo mundo lembrou? Todo mundo lembrou o que significa essa fórmula? Todo mundo lembra o que significa esse 82 e o que significa esse 1,1? Quem não lembra, te fala, eu não lembro o que significa essa Professor, fórmula. o senhor poderia revisar? Se o senhor puder. Então lembra que o Carlos, na explicação dele, ele utilizou termos que são mais utilizados
Para matemáticos, tá? Essa terminologia para os coeficientes é própria da matemática, ou da geometria analítica, mais especificamente. Estatísticos não costumam usar esses nomes, tá? Por isso que eu falo para vocês a terminologia que é mais provável de vocês encontrarem na literatura científica. Ao invés de coeficiente linear e coeficiente angular, é muito mais provável que você vai encontrar as pessoas chamando isso aí de intercepto e inclinação, tá? No inglês, vai encontrar intercept e slope, que é o nome que eles dão em inglês para inclinação, slope, o slope da reta. Então, essa primeira coisa importante, esta reta aqui, que você está vendo no seu gráfico, representa o que exatamente? Ela representa os dados? Professor, eu anotei aqui que 81,75 é o intercept, né? E esse 1,102 é a inclinação. Exatamente. Vamos relembrar primeiro, desenhei uma reta nesse gráfico, beleza. O que exatamente essa reta representa? Ela representa exatamente os dados? A tendência. Não, é o quê? A tendência, correto? Porque você pode ver facilmente nessa figura que a reta não passa perfeitamente sobre os pontos, correto? Os pontos são os dados, tá? As medições que você fez no mundo real são os pontos. Esta reta não existe no mundo real, percebe? Esta reta é uma simplificação dos seus dados, uma simplificação útil, porém ainda assim uma simplificação. Por quê? Porque os dados de verdade que você mediu são os pontos, não são a reta, tá? A reta representa a tendência. Qual é a forma mais simples que as pessoas usam para medir tendência? Eu quero um número que me fala sobre a tendência em um conjunto de dados. Nós usamos geralmente o quê? A média. Tá vendo aqui, ó? A média, né? A medida mais simples de todas de tendência, a média. Então a gente vai dizer assim, ó, essa reta aqui claramente não representa exatamente os dados, mas ela razoavelmente parece representar a tendência que eu vejo de relação entre essas variáveis, com base nos dados reais, nos pontos que foram medidos. Então vamos dizer que essa reta representa a média, tá? Tendência, a média. A média de quê? Eu quero explicar variação no número de ovos com base na precipitação, correto? Então, a reta representa a média da sua variável dependente, ou como a sua variável dependente muda em média com a sua variável independente. Nossa variável dependente aqui é o número de ovos de mosquito, correto? Então, essa reta não está me falando exatamente qual é o número de ovos em um momento qualquer. Ela está me dizendo qual é o número médio de número de ovos. Então, por isso a gente escreve a fórmula assim, ó, média do número de ovos igual nananã mais nananã, nananã. Então, lembra que, em geral, a fórmula da reta é assim, ó, vou escrever aqui no script, tá? Média de y é igual a A mais B vezes x. Essa é a fórmula geral da reta. Então, tem duas coisas aqui que você pode reconhecer facilmente. Média de y é o valor médio que a sua variável dependente pode assumir em um ponto qualquer ao longo dessa reta, correto? X também é fácil, né? É a sua variável independente, é a chuva, a precipitação. Então, a gente pode substituir aqui, ó. Média do número de ovos, que é a sua variável dependente. E o x é a sua variável independente. Então, eu posso escrever precipitação. Quantidade de chuva, tá? E aí sobra essas duas coisas aqui, A e B. Então lembra que o A é o que nós geralmente, os estatísticos normalmente chamam de intercepto, tá? E o B é o que normalmente os estatísticos chamam de inclinação. Em inglês também conhecido como slope. Beleza? Então interessa pra gente lembrar o que exatamente significa essas duas letras aí? São duas constantes, correto? Y e x são as variáveis, são os eixos que representam as variáveis, os dados das características que você mediu. A e B são constantes, é um valor só que você precisa de A e outro valor só que você precisa de B
para dizer onde exatamente, qual é a posição exata da reta neste gráfico para representar a relação entre estas variáveis. Então interessa para a gente lembrar o que é o intercepto e o que é a inclinação. Qual é o intercepto da nossa reta aí? Número de ovos contra a precipitação. Quanto vale o intercepto? 82. 82. Por quê? Quando O que significa esse x for 82? zero, Uhum. ponto que toca entre. Mesmo que a Toca o quê? precipitação fosse zero, teríamos 82 ovos. Exatamente, é uma forma de dizer, né? O que é o intercepto, então? Onde está o intercepto nesse gráfico? Intercepto aqui, ó, 82. Mas cadê o 82 aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, tá bem aqui, ó, tá vendo? Tá bem aqui por quê? Porque é isso que é o intercepto. Isso que é o ponto onde a reta corta o eixo Y, o eixo vertical, quando a sua variável x é igual a zero. Tá? Então, onde está o zero aqui? Precipitação igual a zero. Está bem aqui. Ó. Quando a precipitação vale zero, o y, o número de ovos, vale quanto? Vale isso aqui, tá vendo? Perto de 100, né? Ou mais especificamente, quanto? 82. Tá? Se não chover nada, x igual a zero, o y vale quanto? 82. Em média, beleza? Isso é importante. Lembra que 82 ovos, em média, você encontra em um mês, quando não chove nada. O em média é importante para você lembrar que essa reta não está falando para você o valor exato de nada. É a média, é a tendência da sua variável dependente, conforme a sua variável independente muda. Tá? Tendência. Então, o intercepto você pode enxergar literalmente, muito fácil no gráfico. Tá? O intercepto está bem aqui, ó. O ponto onde a reta corta o eixo y quando x vale zero. Bem aqui, mais ou menos. Fácil, né? Então, vou escrever aqui para lembrar. O intercepto é o ponto onde a reta corta o eixo y quando x vale zero. Lembra que no R você pode colocar um símbolo específico para indicar quando você está fazendo anotações ou observações para você mesmo. Que não são comandos que você executar, mas são simplesmente notas que você faz para você lembrar o que significa depois. Lembra qual símbolo que você pode escrever aqui? É o jogo da velha. Jogo da velha, né? Ou atualmente mais conhecido como hashtag. Então bota o jogo na velha na frente, ó, ele automaticamente entende. Ah, isso aqui não é comando para eu executar. Isso aqui são apenas um texto qualquer que você quer escrever aí para você ler depois, tá? Observações. Beleza? Então temos aí o intercepto. E a inclinação? A inclinação, você vê... A inclinação na equação da reta sempre aparece multiplicando a sua variável independente, a variável x, tá? Então, como é que eu sei que é o 82 que é o intercepto e 1,1 que é a inclinação? Porque o 82 está sozinho e esse outro aqui está multiplicando o x. Então, eu sei que automaticamente isso aqui é a inclinação. 1,1. 1,1 o que exatamente? O que significa esse número? É a chuva, né, professor? É a chuva? 1,1 milímetro de chuva? É isso? Não, É o quê? é o número de ovos que aumenta por cada milímetro de chuva. Exatamente. Eu tô olhando aqui minhas anotações. A inclinação diz para você quantas unidades a sua variável y dependente muda, em média, por unidade da variável x, sua variável independente. Então, a variável dependente é o número de ovos. Qual é a unidade de medida da variável dependente? Número de ovos é em unidades de ovo, né? Quantidade de ovos individuais. E qual a unidade de medida da sua variável independente, da sua variável x? É a precipitação em milímetros, né? Então, é milímetro. Então, a inclinação diz pra gente, ela responde pra gente essa pergunta. Ó.
quantos ovos muda em média se eu mudar 1 milímetro de chuva? Resposta: 1,1 ovos por milímetro. Ou 1,1 ovo, no caso, né? Por milímetro. Então, se chover 1 milímetro a mais de chuva em um mês qualquer, você espera que vai aumentar a quantidade. Em geral, você está vendo que aumenta, né? Quanto mais chuva, mais ovos. Mas mais quanto? Aumenta quanto? É exatamente isso que a inclinação mede. A taxa de mudança. Se chover 1 milímetro a mais de chuva, em média, vai mudar quanto? 1,1 ovo. Se chover 1 milímetro a menos, mesma coisa. Vai chover, em geral, menos 1,1 ovo. Ou melhor, você vai ter, né, vai observar, em média, menos 1,1 ovo. Se chover 10 milímetros a mais de chuva em um mês do que em outro, inclinação vezes 10. Né? Em 1 milímetro de chuva a mais, você encontra 1,1 ovo a mais. Então, se chover 10 milímetros a mais no mês, você vai encontrar quanto? 10 vezes isso aqui, né? 10 vezes 1,1 ovos a mais. Que no caso dá 11, tá? 11 ovos a mais. Mas se chover 100 milímetros a mais de chuva em um dado mês. Então 100 vezes isso aqui, ó. Para cada milímetro tem 1,1 ovo a mais. Então, se chover 100 milímetros a mais no mês, vai ter 110 ovos de mosquito a mais. Tá? Então, isso que é a inclinação. A inclinação indica quantas unidades o y muda em média, tá? Porque a reta está falando sobre a tendência, em média, para cada unidade de x. Ou para uma unidade, mais especificamente, tá? Para uma unidade de x. Então, a unidade de medida da inclinação é sempre essa, tá? É a unidade do y por unidade de x. Nosso y é número de ovos, nosso x é precipitação em milímetros. Então, a inclinação necessariamente é o quê? Ovos por milímetro. 1,1 ovo por milímetro. Aumenta a quantidade de ovos se você aumentar a quantidade de chuva, tá? Se mudar as unidades de medida das variáveis, automaticamente muda as unidades da sua inclinação, da inclinação da reta. E do intercepto também, tá? Então a unidade do intercepto é 82 o quê? 82 ovos. Porque é sempre a unidade da sua variável dependente. Porque é onde a reta corta o eixo y, né? Corta a variável dependente. Então ela está indicando um número que fica no eixo vertical. Então a unidade do intercepto é sempre... A unidade do intercepto é sempre a unidade de y. Já a unidade da inclinação é sempre unidade de y por unidade de x. Tá? Nesse caso, ovos por milímetro de chuva, mas pode ser qualquer outra coisa. Beleza? Perguntas sobre isso? Deu para refrescar a memória? Tá mais claro? Sim. Então, essa ideia aqui, gente, é a ideia super, super fundamental, tá? Porque todas as outras coisas que a gente vai desenvolvendo, que as pessoas chamam normalmente de estatística multivariada, se baseiam nessa ideia simples aqui, tá? Isso aqui é a base de toda a estatística. Você entendeu essas ideias, esses conceitos, então você basicamente entendeu o que há de mais importante. Todo o resto são desdobramentos disso. Cabe lembrar também, por último, para encerrar nossa mini revisão, como é que a gente chegou nessa reta aí, correto? Então, beleza, eu sei que uma reta pode ser usada para representar a tendência de relação entre essas variáveis, mas eu preciso desenhar essa reta de algum jeito nesse gráfico, né? Ou seja, eu preciso especificar qual é o valor do intercepto e qual é o valor da inclinação dessa reta nesse gráfico, para dizer para ela exatamente onde ela deve passar aqui. Se você mexer no intercepto, né, vai mexer na posição da sua reta. Se você mexer na inclinação, vai mexer na posição da sua reta. Tá?
O que acontece se você mexer no intercepto da inclinação ou na inclinação da reta? Vou fazer aqui, ó. O que acontece se eu aumentar o intercepto dessa reta? Eu vou aumentar de 82 para 200. O que acontece? Aumenta a inclinação. Se eu aumentar o intercepto, aumenta a inclinação? Acho que vai diminuir a inclinação. Não, né? Eu acho que diminui. Como é que muda a inclinação? Se você mexer na inclinação da reta, no B, tá? Aí literalmente vai mexer. Inclusive é por isso que chama de inclinação. O B controla justamente a inclinação da reta, né? O giro da reta. Você mexe no B, você gira a reta. Ou para cima ou para baixo, tá? Deixa ela mais ou menos inclinada. O intercepto, lembra que o intercepto ele é tipo um elevador. O intercepto diz para você se a sua reta está mais para cima ou mais para baixo. Então eu vou fazer uma reta aqui, ó, exatamente a mesma inclinação, 1.1, mas eu vou aumentar o intercepto de 82, que é o valor que a gente encontrou aqui, que o R encontrou. Eu vou fazer uma reta com intercepto 200. Vou desenhar ela na figura. Tá vendo? O que aconteceu? A reta original é a reta sólida e a reta nova que eu criei com intercepto maior, mais alto, é a reta tracejada. Percebe o que aconteceu? Sim. Você fez tipo um elevador, né? Você pegou a reta inteira e empurrou ela inteira para cima. Ó. Se você pegar o intercepto e diminuir, não, eu não quero o intercepto 82, eu quero o intercepto 40. Intercepto 40. Tadã. De 82 para 40, percebe? Pega a reta inteira e empurra ela para baixo. Empurra para cima, empurra para baixo. É isso que o intercepto faz. Agora, se você Professor mexer... Pedro, Diga. o senhor observou se está gravando Sim, tá a gravando. aula? Porque está gravando, né? Tá. Porque Agora, pra mim se não você parece. mexer na inclinação da reta, então aí está o nosso gráfico com a reta original, tá? Vou mexer na inclinação da reta. Eu não quero mais uma reta com inclinação 1.1. Eu quero uma reta com inclinação 1.2. Reta original, inclinação 1,1. Ovo por milímetro de chuva. Reta sólida. Reta nova com uma inclinação maior. Em vez de vir 1,1, agora 1,2 ovo por milímetro de chuva. Percebe a diferença? Todo mundo consegue perceber a diferença? Se você for Sim. aumentando a inclinação da reta, olha o que vai acontecendo. 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7. Percebe que todas essas retas têm exatamente o mesmo intercepto. Olha aqui no canto esquerdo da figura, tá vendo? Todas essas retas que eu desenhei têm exatamente o mesmo intercepto, 82. Qual é a diferença entre elas? É o B, é a inclinação. A inclinação diz isso. Se a inclinação é mais alta, significa uma reta mais inclinada. Então você gira ela em sentido anti-horário, tá vendo? A reta vai ficando cada vez mais de pé, mais na vertical. Se você reduz a inclinação da reta, a reta vai descendo e vai girando em sentido horário. Ela vai ficando mais na horizontal. Se a inclinação da reta vale zero, o que acontece? Reta com inclinação igual a zero, o que acontece? Vai ficar horizontal, professor? Tadã! Tá aí, ó. Uma reta perfeitamente horizontal, paralela ao eixo horizontal, o eixo X. A sua variável independente, tá? Então é isso que o A e o B fazem. Simples, né?
Intercepto, diz se está mais para cima ou mais para baixo. Inclinação, diz se está mais inclinado ou menos inclinado. Mais inclinado significa o quê? Quando o x muda um pouco, o y muda muito, percebe? Por isso que a gente também diz, a inclinação da reta é uma taxa. Ele está medindo para você, dizendo para você qual é a taxa de mudança do y em média com o x. Ele muda muito, muda rápido, ou muda pouco, muda mais devagar. Se for zero, significa o quê? Não muda nada. Tá? Em média, não muda nada. É constante. Tá? Pode mudar o x quanto você quiser, que o y não muda. E se for negativo, você já pode imaginar também o que vai acontecer, né? Vou fazer uma inclinação negativa aqui, só para você ver como é que fica. Menos 0,3. Inclinação negativa, ó. Aí agora sua reta está diminuindo, percebe? X aumenta, o y em média diminui. Então o sinal da inclinação diz se as variáveis aumentam juntas ou se uma aumenta e a outra diminui. Quando o sinal é positivo, quer dizer y aumenta com x. Quando o sinal é negativo, significa o y diminui com x. Tá? Então tem essa bela obra de arte que nós fizemos, ficou parecendo uma teia de aranha, sei lá, um quadro pós-modernista. Vou apagar isso tudo aqui, tá? E vou deixar só a reta original. Então nota que você pode desenhar muitas retas em cima dessa figura, né? Como é que a gente chegou nessa reta específica aí? Por que eu não uso qualquer uma daquelas outras retas que eu fiz aqui? Mais inclinada, menos inclinada, mais para cima, mais para baixo? Por que essa reta especificamente? Como a gente faz para decidir qual é a melhor reta que representa esses pontos? Foi o Lembra dado. disso? A gente usa um método, correto? Porque se você chegar com esse gráfico aqui para diferentes pessoas e perguntar: Fulaninho, desenha uma reta nesse gráfico aí para saber como é a relação, a tendência aí nesse gráfico. Aí uma pessoa vem assim, ó, faz uma reta assim, ó, olha, eu acho que a inclinação deve ser essa aqui, ó. Aí outra pessoa chega lá e diz, não, mas não tem nada a ver isso aí, eu acho que ela deve ser assim, ó. Aí outra pessoa vem e diz, não, mas essa sua reta não faz sentido. A melhor reta, na verdade, é essa aqui. Como faz para decidir? Como decide? Professor, mas não seria de acordo com a média? Ela representa a média. A nossa pergunta é como é que eu faço para decidir a posição da reta no gráfico? Percebe que eu posso desenhar trocentas retas. Eu posso literalmente desenhar infinitas retas sobre esse gráfico, com infinitas posições diferentes, com infinitos interceptos e infinitas inclinações diferentes, percebe? Tem 3 diferentes retas nesse gráfico aí. Eu posso fazer muito mais se eu quiser. Como é que eu decido qual delas é a melhor para esses dados? Soma dos quadrados dos resíduos. Aquela que minimiza a soma dos quadrados, lembra? Mínimos quadrados, né? Então lembra suas anotações aí depois, tá? Pra você lembrar exatamente como é que é mínimos o quê? Mínimos quadrados, tá? Que é o método padrão que as pessoas usam para fazer isso. Mas um dos mais simples, mais básicos, tá? Posso fazer de outras formas? Pode fazer de outras formas. Esse aqui é simplesmente o mais simples de todos. Qual é a reta que o computador escolhe para você, né? Você chegou lá no R e usou o comando, né? Você usou esse comando aqui, ó, LM, lembra? Função LM. Variável dependente ovos, tio, que significa em função de chuva. Quando você diz isso aqui para o R, ele entende. Ah, eu quero que você estime a reta que melhor representa a relação entre número de ovos e precipitação. Ele automaticamente chega a intercepto 82, inclinação 1.1, pan, desenho a reta. Legal, mas de onde é que veio isso? Como é que ele sabia que era 82 e 1.1? Porque ele usa o método. Que método? Método dos mínimos quadrados. Então olha suas anotações depois para você lembrar como é que funciona, né? De forma muito simples, muito rápida, percebe que cada ponto nesse gráfico tem uma distância, correto? Em relação à reta. Cada ponto tem uma distância em relação à reta, que nós chamamos de
de... Qual o nome da distância entre cada ponto e a reta? Resíduo. Resíduos, correto? Lembra desse nome porque ele será repetido, tá? Resíduo. Então esse ponto tem uma distância até a reta, tem o seu resíduo. Este outro ponto tem a sua distância até a reta, tem o seu resíduo. Olha, esse ponto aqui está bem perto da reta, né? Ele está bem perto, mas ele não está exatamente em cima da reta, então também tem uma distância. Logo, também tem o seu resíduo. Então cada ponto nesse gráfico tem uma distância em relação à reta. Tem. Então cada ponto tem um resíduo. Você tem 7 pontos, logo tem 7 resíduos. Como é que ele encontra qual é a melhor reta? A ideia é muito simples de entender, né? Faz um monte de retas aqui, tá? Desenha um monte de retas aí. Faz um monte de retas. E aí, ó, a melhor reta é a que representa a tendência, correto? Tendência é o quê? É a média, é a maioria. Então, idealmente, a gente quer uma reta que passa mais próximo da maioria dos pontos, né? Que ela representar e capturar essa tendência melhor. Então, você pode desenhar um monte de reta nesse gráfico. E aí, para cada uma delas, você pode perguntar qual é a distância de cada ponto em relação a essa reta. Qual é a distância desse ponto a essa reta? Qual é a distância desse ponto a essa reta? E para cada reta, você pergunta a mesma coisa. Calcula a distância dos pontos até essa reta aqui. Depois calcula a distância de cada um dos pontos até essa outra reta aqui. Depois calcula a distância dos pontos até essa outra reta aqui. A melhor reta é aquela que representa melhor a maioria dos pontos, correto? Então você está procurando intuitivamente qual reta. Você quer saber qual é a reta que passa mais perto dos pontos, ou seja, a reta que tem as menores distâncias até os pontos, né? A reta que minimiza os resíduos, correto? Então você traça infinitas retas aí que você quiser e para cada uma delas você pergunta qual é a distância dessa reta até os pontos? Qual é a distância dessa reta até os pontos? Faz isso para muitas retas, compara elas entre si. Aquela que tiver as menores distâncias é a melhor. Por quê? Porque automaticamente essa é a reta que passa mais perto dos pontos. E essa é a ideia básica dos mínimos quadrados, tá? Encontrar a reta que minimiza a distância até os pontos. Porque ela naturalmente vai representar melhor os pontos, vai passar mais pelo meio da nuvem de pontos. E é assim que o R encontra para você. Qual é a melhor reta? Quando você usa a função LM, tá? Aí ele chegou nessa reta aí. Olha, a melhor reta é essa, que o intercepto é 82 e a inclinação é 1.1. Tranquilo? Perguntas? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo? Perguntas sobre isso? Deu para lembrar? Deu para refrescar a memória? Deu sim, professor. Então essa aqui é a nossa base, tá? Então agora vocês estão familiarizados com essa ideia de visualizar relações em gráficos, que é a ideia mais importante para a gente, tá? Lembra que essa reta é útil, ela resume a relação, a tendência, mas a reta em si não são os dados, é um resumo dos dados, os dados são os pontos, tá? Então a reta representa a tendência, a média da variável dependente, conforme a variável independente muda. E, usando essa ideia de resíduos, a gente também pode obter uma medida do quanto os pontos desviam da tendência, né? Se você tem os pontos muito bonitinhos, muito próximos, seguindo muito bem aqui a reta, significa intuitivamente, olha, uma relação muito forte, né? Os pontos estão seguindo fortemente a tendência. Se os pontos estão mais espalhados, mais distantes da reta, intuitivamente há uma relação mais fraca, né? Eu consigo ver alguma tendência, mas tem muito espalhamento, ou como os estatísticos gostam de chamar, tem muita dispersão dos pontos no gráfico. Eu não consigo ver nada muito bem. Então,
Também é útil, além de você ter a reta que representa a tendência e essa equação, um número que mede para você de forma geral o quão próximo, quão fortemente os pontos seguem a tendência ou quão espalhados os pontos são. Em outras palavras, qual é o poder preditivo que a reta tem para esses dados, tá? Ou os estatísticos também gostam de falar qual é o poder explanatório, né? O quanto a sua variável independente ou a sua variável preditora consegue explicar variação na sua variável dependente, né? Que número é esse? O chamado coeficiente de determinação. De determinação, exatamente. Mais conhecido como R quadrado, que é aquela letrinha que você encontra, né, mais frequentemente nos trabalhos, nos artigos científicos. R quadrado, não sei o que lá. Então aqui está o R quadrado que a gente calculou para nossa reta. 0,82, tá? Por um acaso, nota que o R quadrado desta reta é quase igual ao intercepto da reta, né? Inclusive, você pode até se questionar, ah, não, mas espera aí, quer dizer que o R quadrado é a mesma coisa que o intercepto? Não, tá? Uma grande coincidência que neste caso aqui o intercepto tem um valor muito próximo do R quadrado. Eles não são a mesma coisa, tá? O R quadrado varia numa escala padronizada, lembra? De quanto a quanto? De 0 a 100. De 0 a 1, ou, por causa disso, você também pode interpretá-lo como um percentual. Então, você pode pensar de 0 a 100%, tá? Quanto mais próximo de 1 ou 100%, significa o quê? Mais juntinhos os pontos seguindo a tendência, mais forte a tendência, mais forte a relação. Então, os estatísticos costumam ler isso aqui assim, ó. R quadrado de 0,82 significa que... Posso até escrever aqui no gráfico, tá? Vou escrever aqui, ó. R quadrado igual 82%. Tá aí. Equação da reta e o R quadrado. R quadrado 82% significa o quê? Significa, olha, você pode dizer que o número de ovos, 82% da variação no número de ovos é explicada pela precipitação, tá? Ou que precipitação explica 82% da variação observada no número de ovos, tá? Então essa ideia aí de que os estatísticos também falam o poder de explicação, né? Ou a proporção de variação explicada. Quanta variação na sua variável dependente você pode atribuir à sua variável independente, né? Que é uma forma de medir a força da relação, né? O quanto a sua variável dependente muda junto com a variável independente, tá? Então, uma escala muito simples, intuitiva, 0 a 100%, mais perto de 100, relação mais forte, logo, menor espalhamento dos pontos. Mais perto de 0, relação mais fraca, logo, maior o espalhamento dos pontos, ou seja, maior a variação em torno da tendência, tá? E isso completa o nosso pacote de ideias principais das nossas primeiras aulas. Tranquilo? Bom, agora que nós lembramos nossas ideias principais aí sobre gráficos e relações entre variáveis e como medir a tendência, né? Medir a relação entre variáveis, quantificar a relação entre variáveis. Lembra que toda relação entre variáveis, duas variáveis quaisquer, sempre tem essas duas partes, tá? Tem esses dois componentes. Quais? A tendência em si, que visualmente nós representamos pela reta, ou por uma linha de tendência qualquer. E segundo, a variação em torno da tendência, ou a dispersão dos pontos em torno da tendência, tá? Então a reta e a equação da reta nos falam sobre a tendência propriamente dita. O R quadrado, o coeficiente de determinação, nos fala sobre a variação em torno da tendência. Então você pode ter quaisquer combinações entre essas duas coisas, tá? Você pode ter uma reta com uma inclinação alta
mas com R quadrado baixo, por exemplo. Você pode ter uma reta com uma inclinação pequena, relativamente pequena, mas com um R quadrado alto, por exemplo. Tá? Então, esses dois componentes, eles não são necessariamente relacionados. Tá? A tendência ou a variação em torno da tendência, né, podem ocorrer de diferentes formas no mundo real. E quanto mais dados você analisa, quanto mais gráficos você olha, mais você vai ficando familiarizado com essa ideia e você vai criando uma intuição sobre isso, né? Porém, perceba que nós queremos que esses números, nós usamos, eles são úteis porque eles nos informam sobre coisas que nós literalmente conseguimos enxergar no gráfico, né? Quando o número encaixa com a sua interpretação visual, então, legal, faz sentido. É por isso que a gente está usando. Se por um acaso o número diz uma coisa e o gráfico diz outra, então você pode suspeitar que pode ter alguma coisa errada que aconteceu aí no meio do caminho, tá? Então, nesse nosso exemplo aqui, olha o requadrado que ele falou aí para vocês, 82%. Com base nesse gráfico, vocês acham que isso faz sentido? Professor, eu fiquei em dúvida em relação ao quadrado, porque eu não entendi se quanto mais próximo de zero, ele tem a maior é o menor número, né, da soma dos quadrados, ou se é mais próximo de 1. No caso, tipo, 100% significa que é uma reta muito, muito, muito boa, ou se dá, tipo, 10%? 100% significa os pontos caem perfeitamente sobre a tendência. Tá? É a relação mais forte possível de todas. Todos os pontos seguem perfeitamente a tendência. Ou seja, todos os pontos têm resíduo igual a 0. Tá? Logo, eles caem perfeitamente sobre a tendência. Logo, 82%, então, né, professor? Já é próximo de 100%. Exatamente. Então, o R quadrado está dizendo para você, olha, essa é uma relação muito forte. Muito forte. A questão é, olha para o gráfico. Você concorda? Faz sentido? Sim, professor. Os pontos parecem bem próximos da reta, concorda? Sim, professor, bem próximo. Claro que faz sentido. Então exatamente, percebe que faz sentido. Percebe? É exatamente isso que ele está dizendo para você. Olha, os pontos estão muito perto da reta, tá vendo? Mas quão perto exatamente? Aí ele ajuda você com um número que quantifica diretamente isso, com um único valor. Tá? 82% da variação no número de ovos você consegue prever ou explicar com base na precipitação. Tá? Quer dizer que a dispersão dos pontos é relativamente baixa, pequena. Eles seguem muito proximamente a tendência e você olha para o gráfico e realmente parece que eles estão bem perto mesmo. Né? Então é uma relação forte. Então é simplesmente uma medida da força da relação, com base nessa ideia da dispersão dos pontos. Tá? Quanto menor a dispersão, mais forte a relação, mais forte a tendência. Então mais perto de 100% quer dizer mais forte. Mais perto de 0 quer dizer mais fraco. Tá? Tranquilo? Então, o número reflete nossa intuição, ótimo. Então a gente investigou algumas relações aí, né, envolvendo variáveis quantitativas ou variáveis numéricas. Nota que tanto o número de ovos quanto a precipitação são quantidades, são números, né? Porém, às vezes você investiga relações que envolvem variáveis que não necessariamente são números ou quantidades, mas podem ser qualidades ou categorias ou grupos. Então lembra que são os dois grandes tipos de variáveis que nós conhecemos, variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, também chamadas de variáveis categóricas, tá? Que representam grupos, que normalmente nós representamos não com números, mas com nomes. Por exemplo, macho e fêmea, né? Por exemplo, cores, né? Vermelho ou azul. Por exemplo, estações do ano, né? Seca e chuva. Se você estiver investigando relações não com números, mas com categorias, será que isso aqui tudo muda? Se muda, muda como? Muda muito? Muda mesmo? Ou na verdade é a mesma coisa? Então vamos ver um exemplo aqui para a gente entender
O que que muda, se é que muda Tipo alguma coisa? assim, mal-estar, bem-estar. Exatamente. Toda vez que você Pois é. categoriza qualquer característica, qualquer variável que você usa nomes, automaticamente já dá a ideia de categorização, né? Você está sentindo bem-estar ou mal-estar depois da Exatamente. Covid? Exatamente. Bem-estar, ruim, bom ou ruim, pode ser um exemplo de variável categórica, né? Vacinado, sim ou não, variável categórica, né? E uma pergunta, professor. Nesse caso, quando você usa essas variáveis categóricas, significa que a gente pode também utilizar para dados qualitativos, não é isso? Variáveis categóricas são qualitativas. São É uma qualidade. qualitativas. Então, exato. Então, quer dizer que eu também posso usar isso dessa forma, né? É exatamente o que a gente vai ver agora. Será que dá para usar isso quando você tem variáveis Tá categóricas? bom, ótimo, porque interessante. Qual é a distinção fundamental? É que variáveis que a gente diz qualitativas, nominais, categóricas, enfim. Essas características, a princípio, não existe nenhuma diferença de quantidade intrínseca ou de maior ou menor entre categorias ou grupos, né? Essa é a principal diferença. Então, cor, por exemplo. Cor da sua roupa, vermelho ou azul. Qual é a cor maior e qual é a cor menor? Intrinsecamente não tem, né? Essa relação de maior e menor não faz sentido. Ela pode fazer, mas não necessariamente, né? Em geral, quando você classifica coisas em grupos, você não está dizendo esse grupo é maior e esse grupo é menor. Você está simplesmente dizendo este grupo é de um jeito e este grupo é de outro jeito. Então os grupos são diferentes, não necessariamente representam algo maior ou menor, tá? Embora em alguns casos possam representar, tá? Mas essa é a distinção principal. E além disso, a outra característica óbvia é que normalmente quando nós classificamos coisas não usamos números, usamos nomes, palavras para identificar os grupos, as classes, né? Então vamos ver. A gente tem a relação entre número de ovos e precipitação, mas no dia a dia, frequentemente, você sabe que as pessoas não costumam falar precipitação do mês foi tantos milímetros, né? Ao longo do ano, você vai vendo diferenças, você percebe claramente diferenças de chuva. Alguns meses chovem mais e outros chovem menos. Mas tem um período do ano que costuma chover mais e outro período do ano que costuma chover menos, correto? Aí, normalmente, você pode falar, olha, nós estamos na estação chuvosa, né? Ou nós estamos na estação seca. Que estação a gente está agora? Voz. Tá chovendo um pouquinho, né? Tá bom. Não tá tão Tá assim bom. também. Em geral, É o inverno e o verão, né? Exatamente. Em geral, nos trópicos, né? Em particular na Amazônia, mesmo aqui que a gente está no hemisfério norte, mas é mais ou menos assim, né? Quando as pessoas vivem em regiões temperadas, aí eles identificam, né? Em geral, o ano tem 4 estações, primavera, verão, outono e inverno. Você vai para os trópicos, isso não funciona mais muito bem, né? Em geral, tem um período que é mais quente, geralmente pode chover mais ou menos, né? Ou mais quente e menos quente. Ou regionalmente a gente fala também verão e inverno, mas é principalmente associado a diferenças de precipitação, de chuva, né? O período que chove mais, o período que chove menos. Então vamos pegar nossa variável precipitação e vamos simplificá-lo. Ao invés de falar quantos milímetros de chuva em cada mês, vamos criar uma variável categórica e classificar os meses entre meses mais chuvosos e meses menos chuvosos. Olha para esse gráfico aí e me diz o que é um mês, o que seria um mês mais chuvoso ou um mês mais seco para você? Quando é que eu sei que o mês é chuvoso ou que o mês é seco? Ou quando que eu sei que a gente está na estação chuvosa ou na estação seca? Pela média da precipitação. Precipitação, né, professor? Pela precipitação, mas a partir de quando é seco e a partir de quando não é mais seco? Vê a Quando média? é menos seco. Estações do ano para cada região. Mas como é que eu sei as estações? Como é que eu digo, olha, a partir daqui é mais chuvoso e a partir daqui é mais seco? Qual o critério que eu uso? Vários. Observação. Vários quais? Me diz, eu não quero saber exatamente. Precipitação, umidade do ar. A precipitação está aqui, ó. Você tem diferente quantidade de chuva em diferentes meses. Como é que eu faço para dizer estes meses são chuvosos e estes outros meses são secos? Quantidade. Qual quantidade?
de precipitação Medir em uma milímetros. quantidade. Pode Pode ser ser a também média uma da série possibilidade. histórica? Pode ser a média, pode ser, é uma possibilidade, tá? Olha, por exemplo, acima da média eu vou dizer que é o mês mais chuvoso e abaixo da média eu vou dizer que está na estação seca. Poderia ser? Poderia, é uma possibilidade, tá? Tem Mas outras também possibilidades? tem que pensar, professor, que nem sempre isso acontece, que às vezes quando tem El Ninho e Laninha, fica diferente, entendeu? Ah, tem Conforme variação entre anos, sim, é verdade. Tem tem variação entre essas anos. variáveis, porque, por exemplo, tem época que a precipitação, quer dizer, aqui já aconteceu em vários lugares, chove menos pela influência do El Ninho, Uhum. né? Tem Laninha e tem El Ninho. Assim, tem muita coisa para ser observada aí. Não é só a questão da É difícil, correto? Sim, Você exatamente. percebe, você já começa a perceber que é difícil. Essa é uma característica importante de entender de toda variável categórica, tá? Percebam que quando você categoriza, automaticamente você precisa assumir limites entre as categorias. Você precisa dizer, esse grupo começa aqui e termina aqui. Como que você faz para decidir? Você tem que tomar uma decisão. Quem vai tomar essa decisão é você. Ah, então ela é arbitrária. Tá? Toda vez que a gente categoriza coisas, você tem que tomar uma decisão sobre qual é o critério que identifica um grupo e qual é o critério que identifica outro grupo. As pessoas podem discordar sobre esse critério? Podem, logo é arbitrário. Eu posso dizer, olha, acima de 100 milímetros é chuvoso, abaixo de 100 é seco. Mas a maior parte do ano aqui, na verdade, chove bem menos que isso. Então talvez 100 não é muito bom, talvez é melhor 50 milímetros. Tá? Ou a média histórica, né? Pode ser a média histórica. Mas o clima está mudando. Então a média histórica também está mudando, ela não é constante. Percebe? Então tem várias. No primeiro momento pode parecer muito simples, são só grupos, mas quando você para pensar em qual é o critério, aí você começa a perceber que a coisa é mais complicada um pouco do que parece, tá? Para os nossos propósitos, vamos pegar um ponto de corte qualquer aqui e apenas note que em algum momento você tem que tomar uma decisão sobre isso e, portanto, pessoas diferentes podem decidir coisas diferentes, tá? Eu vou criar uma variável chamada estação. E essa variável estação, eu vou criá-la com base na minha variável chuva, tá? A variável chuva é essa aqui, ó. São os valores que você está vendo nesse gráfico de chuva, tá? Um valor para cada mês. Um mês choveu 60 milímetros, outro mês não choveu nada, outro mês não choveu nada, outro choveu 20, outro choveu 100, outro choveu 130 milímetros e outro choveu 450 milímetros, que foi o que choveu mais aqui, entre esses meses que esses pesquisadores mediram. Então, vou criar uma nova variável. Como? Lembra, não se preocupa com o código agora. O que interessa para a gente é a ideia. Então, eu vou usar como ponto de corte, eu vou cortar bem aqui, ó, 50 milímetros. O que choveu mais que 50 milímetros, eu vou dizer esse mês é mais chuvoso. O que choveu menos que 50 milímetros, eu vou dizer esse mês é estação seca, tá? Então, mais que 50 eu vou dizer chuvoso. E menos eu vou dizer seco. Eu criei um novo objeto chamado estação, tá vendo? Estação. Estação é uma variável criada com base na variável de precipitação original, onde eu simplesmente converti cada número em uma palavra. Se foi maior que 50, eu disse ele, diga que este é chuvoso. Se foi menor que 50, diga que este mês é seco. Tá? E aí no R, quando você cria isso, percebe que ele está indicando os nomes entre aspas, né? Porque lembra que no R, caractere de texto é envolvido com aspas. Então ele criou um novo objeto onde cada um dos elementos é uma palavra. É um simples texto, por isso que ele mostra envolvido por aspas. Agora eu posso dizer para ele, esse objeto contendo essas palavras, isso representa uma variável, para ele entender que essas palavras indicam grupos, ou seja, palavras iguais indicam que aquele mês pertence ao mesmo grupo.
Palavras diferentes, nomes diferentes significam esses meses pertencem a grupos diferentes. É uma variável categórica que indica categorias ou grupos. Então, para isso eu vou usar esse comando factor aqui, tá? Factor da estação. Então, pega esse objeto estação, que é um objeto contendo texto apenas, e converte ele numa variável para ele entender que é uma variável que indica categorias. E aí eu vou dizer para ele quais são as categorias na ordem que eu quero. Primeira categoria, seco, e a segunda categoria eu vou dizer que é chuvoso. Deixa eu apagar esse negócio aqui. Então agora o meu objeto estação é uma variável categórica. E percebe que o R reconhece isso, tá? Primeiro eu criei um objeto contendo apenas texto, ele indica com aspas. Aí eu usei esse comando aqui, ó, factor, para converter isso numa variável categórica, e aí o R entende que é uma variável categórica. Como você sabe que ele entende que é uma variável categórica? Porque agora toda vez que você chamar esse objeto e usar esse objeto aqui, estação, ele vai te mostrar assim, ó. Ele mostra aqui embaixo uma coisa chamada levels, tá vendo? Levels, ó. Ele tirou as aspas e agora ele sempre mostra numa variável categórica quais são as categorias representadas nessa variável. E no R ele chama grupos ou categorias de níveis, ou em inglês ele chama de levels. Então ele mostra para você, olha, o objeto estação tem esses valores aqui e são duas categorias possíveis para essa variável. Ou é seco ou é chuvoso. Então agora isso me diz que ele entende que isso é uma variável categórica. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente o mesmo gráfico, esse gráfico que a gente acabou de fazer, eu vou fazer ele de novo, porém ao invés de usar precipitação como números ou quantidades, eu vou utilizar essa nova variável categórica que eu acabei de criar. Onde os meses com menos que 50 milímetros eu disse que são secos, e os meses acima de 50 milímetros de chuva eu disse que são chuvosos. Tá? Então eu vou fazer um novo gráfico. Vou usar a função strip chart porque é um gráfico com variável categórica. Então lembra a função padrão para fazer gráfico de pontos quando você tem variáveis numéricas ou quantitativas, função plot. Com variável categórica, função mais simples é strip chart. Tem outras, tá? Tem várias funções para fazer gráfico no R. Lembra que geralmente tem muitas formas de fazer a mesma coisa no R, tá? Isso aqui é simplesmente uma função mais simples que já vem instalada com ele, então por isso que a gente usa. Então, nossa variável dependente, ovos. Nossa variável independente, estação, que é essa variável que eu acabei de criar, tá? Alguns argumentinhos aqui para ele ficar do jeito que eu quero. Faz os pontos na vertical, pontos preenchidos, pontos um pouquinho maior. Escreve o nome das variáveis. Eixo X é a estação, eixo Y é o número de ovos. Executa esse comando. Opa, escrevi alguma coisa errada aqui. Faltou uma vírgula. Tá aí. Gráfico de pontos com variável categórica. Esse é o layout padrão que o strip chart faz, tá? A gente pode dar uma melhorada nisso para ficar mais apresentável. Primeira coisa, nota que ele bota os grupos bem no cantinho, tá vendo? Ele empurra um para um canto e empurra o outro para outro canto. Eu quero centralizar mais os grupos, né? Para ocupar melhor o espaço do gráfico, para não ficar esse buraco vazio aqui muito grande no meio. Então você pode ajustar essas coisas, tá? Então posso usar um argumento aqui para especificar a posição dos grupos dentro do gráfico, mais centralizado. Não ficar muito espalhado para cada canto e um buraco vazio no meio. Pronto. Centralizei mais os grupos, ocupa melhor o espaço. Além disso, quando os pontos têm o mesmo valor da variável dependente, pode haver pontos sobrepostos, correto? Nota que agora o eixo X só tem duas possibilidades, ou é um grupo ou é outro. Então, se você tem diferentes pontos que estão no mesmo grupo, mas além disso tem o mesmo valor da variável y,
esses pontos vão ficar sobrepostos. Então eu posso mandar ele separar. Aí você pode usar outro argumento para especificar. Separa os pontos sobrepostos, por exemplo, se houver, tá? Pronto, ele separou aqui, tá vendo? Tinha 2 pontinhos sobrepostos e ele separou. Não está mais muito centralizado, vou mexer na posição de novo um pouco para ficar melhor. Botar 1.4 e 2. Tá. Quantos pontos tem nesse gráfico? Consegue ver quantos pontos tem nesse gráfico? Alguém sabe quantos pontos tem nesse gráfico? 2 pontos. 7. 2 pontos? Eu acho que 7. 7. 2 posições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente o mesmo número de pontos do gráfico anterior, correto? Então veja, esse é o gráfico com os nossos dados originais. 7 pontos, cada ponto representa um mês. Relação entre número de ovos e precipitação. Então o que nós fizemos? Eu peguei a variável precipitação, que é o número, quantidade, e converti ela em uma nova variável, porém categórica. Agora não são mais números, são grupos. Então eu disse, quando choveu menos que 50 milímetros, é o grupo dos meses secos. Quando choveu mais que 50 milímetros, é o grupo dos meses chuvosos. Faz de novo o gráfico agora, convertendo a precipitação em grupos ou categorias. Tcharam! Aqui está o nosso gráfico, tá? Então a gente simplesmente mudou de uma variável quantitativa para uma variável categórica. Essa é uma situação comum, correto? Possivelmente vocês mesmos nos seus projetos podem estar interessados em variáveis que não são números, são categorias. Então por isso é útil para a gente saber o que fazer nessa situação, tá? Então aqui está o seu gráfico, nada demais. Você ainda consegue perceber uma relação? Consegue enxergar uma relação entre essas variáveis? Tem alguma relação aí? Mesmo observado anteriormente. Quanto maior a precipitação, maior o número de ovos. Aquele padrão original permanece, correto? Só que agora você não vê mais a precipitação, né? O que a gente vê é, olha, meses chuvosos, em geral, tem mais ovos. Claramente, né? Percebe que os pontos estão mais para cima. Meses secos, pontos mais para baixo, ou seja, menos ovos. E não tem nenhuma sobreposição entre os dois, correto? Então, claramente, tem uma diferença entre meses secos e chuvosos, ou uma relação entre o número de ovos e estação. Você consegue visualizar facilmente, né? Professor, Beleza. uma pergunta. Diga. Posso perguntar? Pode falar. Acabou de me ocorrer aqui o seguinte. Quando eu represento essas variáveis categóricas, eu posso dizer que ela é uma relação booleana, eu sempre vou ter duas, uma verdadeira e uma falsa, por exemplo, você é mais Nesse chuva, caso menos específico, chuva? sim. Ou mas, por exemplo, eu posso ter mais de uma categoria, mais Pode. de 2 categorias? Pode. Pode ter quantas você quiser, tá? Só que quanto mais categorias você tem, mais complicada a história fica, tá? Com certeza, né? Inclusive é por isso que as pessoas normalmente não usam muitas categorias, tá? 2, 3, talvez um pouco mais, tá? Mas a situação mais comum é essa, é o mais simples, né? 2 categorias. Nota que não tem como ter uma variável categórica com uma categoria só, porque se só for uma categoria, não é uma variável, correto? É constante. É no mínimo 2. No máximo, quantas você quiser. Ovos. Beleza? Então, podemos enxergar facilmente a relação nesse gráfico. Queremos medir essa tendência, medir essa relação, exatamente como a gente fez antes. Como posso fazer? Como mede a tendência nesse gráfico? Também não faz uma reta entre os 2 pontos? Pode usar uma reta, né? Exatamente a mesma ideia que a gente acabou de usar. É uma ideia geral. Beleza, por onde eu vou passar a reta nesse gráfico?
entre o menor ponto e o maior ponto? Por que o menor e o maior? O que a reta representa? O que nós estamos dizendo que a reta deve representar? A média. A média. Então, por onde eu deveria passar? Qual o melhor lugar para eu passar uma reta aí nesse gráfico? Vou ter que calcular a média, então, de cada categoria. Né? Tem dois grupos. Esse grupo aqui tem uma média. Em média, quantos ovos tem nos meses secos? Uma média qualquer, tanto. Meses chuvosos. Em média, quantos ovos eu encontro em meses chuvosos? Bom, tem 4 meses com quantidades de ovos diferentes aqui, mas em média é quanto? É tanto. Então, percebe que quando você tem variável categórica, você tem uma média específica para cada grupo, correto? Você não tem mais aquele gradiente de vários valores diferentes de chuva. Só tem duas possibilidades, ou é esse grupo ou esse outro grupo. Se só são dois grupos, então tem uma média aqui e tem outra média aqui, não tem mais outra possibilidade. Então, tudo que a gente precisa fazer é média do grupo dos meses secos, média do grupo dos meses chuvosos. Aí a reta passa por onde? A reta representa a média, né? Então passa a reta pelas médias. Liga as médias com a reta. Lembra aquele exercício que você fazia quando era criancinha, né? Ligue os pontos. Então, exatamente a mesma ideia. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são as médias, né? Qual o número médio de ovos de mosquito que eu encontro na seca e qual o número médio de ovos de mosquito que eu encontro na estação chuvosa? Como faz para descobrir? Função tapply, tá? Lembra, não se preocupa com os comandos agora, porque você vai receber os comandos depois. Função tapply serve para você aplicar uma determinada operação para cada grupo. Então eu quero que R calcula para a variável número de ovos, para cada grupo de estação, qual é a média. Então você executa isso e magicamente ele diz para você qual é a média para cada grupo da variável estação do número de ovos. Tá vendo aqui os valores? Todo mundo consegue ver? Aqui embaixo, canto esquerdo. Canto esquerdo inferior. Todo mundo pode ver? Sim. Então, ó, seco e chuvoso. O que são esses números aqui? São as médias, tá? Média de quê? Da variável dependente, o número de ovos. Então, nos meses secos, você tem 33, aproximadamente, tá? 33 ovos em média em um mês seco qualquer. E no mês chuvoso, em média, 327 ovos, tá? Então aqui estão as nossas duas médias. Então eu vou salvar esses valores com um nome, vou criar um objeto, vou dar um nome para eles, vou chamar de médias, tá? Fácil de lembrar. E agora eu vou desenhar as médias no meu gráfico, com a função points. Então, coordenadas no eixo horizontal, onde eu quero marcar as médias, coordenadas no eixo vertical, que são os próprios valores das médias. Vou dizer para ele desenhar as médias como se fossem X. Ao invés de pontos, vou marcar um X na média de cada grupo para ficar bem fácil de ver. E vou mandar pintar de vermelho também para ficar mais fácil de ver. Tá muito pequenininho, né? Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Pronto. Então olhem no gráfico que agora você tem os pontos originais, que são os dados que foram observados. E você também tem 2 X vermelhos marcados, um em cada grupo. O que esse X representa? A média de cada grupo, que eu acabei de calcular, tá? Então se tem 2 grupos, tem 2 médias, uma para cada grupo. Então passa uma reta para representar a relação entre essas variáveis. Onde essa reta deveria passar? Agora é muito fácil, concorda? É só passar a reta em cima das duas médias, porque automaticamente essa reta vai representar as médias da variável dependente em relação à variável independente, né? Não tem outra possibilidade.
Então é exatamente isso que eu vou fazer. Ó. Usando a função lines. Junta as médias. Vou botar uma linha vermelha para ficar da mesma cor. Vermelho, entre aspas. Tcharam! Viram a minha reta? Todo mundo pode ver a reta? Todo Sim. mundo consegue ver? Claro? Sim, professor, sim. Então tá aí, ó. Uma atividade que você fazia lá no ensino fundamental de ligar os pontos, tá? Muito simples. Visualmente, intuitivamente, muito simples, correto? A questão é, se a gente pegar o mesmo método geral que nós aprendemos para medir a tendência de relação entre variáveis, mínimos quadrados, e aplicar nesse gráfico, o que acontece? O que acontece se eu usar os mínimos quadrados aí para ele encontrar qual é a melhor reta que representa essa relação? Então é exatamente isso que vocês vão descobrir agora. Professor, se o eixo X for categoria, não tem condição de você criar uma função da relação X. Essa é a primeira pista. Mas espera aí, mínimos quadrados ou qualquer tipo de computação que você faz sobre qualquer coisa, computações são feitas com números, correto? Então você precisa de números. Agora, nossa variável independente não é mais números, são categorias, são nomes. Então, como é que eu vou conseguir encontrar qual é a melhor reta usando mínimos quadrados para representar a relação entre essas variáveis se eu não tenho números, se eu tenho categorias? Como é que eu faço para fazer computações ou cálculos com nomes? Isso é impossível, não tem como. Como faz? Então vamos descobrir. Será que o R faz? É muito simples a gente descobrir, né? É só eu mandar ele fazer aqui de novo. Função LM, número de ovos, variável dependente, em função da variável independente. Chuva. Se eu executar esse comando, você já sabe o que ele vai fazer, né? É usando os dados originais quantitativos. Intercepto 82, inclinação 1.1. Mas e se eu trocar chuva por estação? O que ele vai fazer? Tadá! Tá vendo aí o que ele fez? Ovos em função de estação. Ele rodou, percebe? Ou seja, ele está fazendo alguma coisa. De alguma forma ele conseguiu operar mesmo quando você tem categorias. E aí ele mostrou o resultado para você aqui, ó. Coeficientes. O que são os coeficientes? São as constantes da equação da reta, lembra? O intercepto e a inclinação. E ele cuspiu dois números para você aqui, ó. Intercepto e estação. Agora, então, a nossa pergunta é: o que significam estes números? O que significam estes dois números que ele cuspiu para você? Intercepto e inclinação. 42, Romério, eu acho que teu microfone está ligado. Nossa pergunta é: o que raio significa esse intercepto e essa inclinação quando você está usando variável categórica e não números? De onde é que ele tirou esses dois valores que ele está cuspindo para você? Tá? Então, a atividade é descobrir. Vocês têm 15 minutos para descobrir o que significa essas duas coisas. Você vai fazer o gráfico. Você vai calcular as médias de cada grupo. Você vai desenhar as médias no gráfico e vai ligar elas com uma linha reta, exatamente como eu acabei de fazer. Você vai aplicar a função LM, que é a função padrão do R, para aplicar o método de mínimos quadrados, para encontrar qual é a reta que representa melhor a relação entre as variáveis. Você vai ver o resultado que ele mostrou para você
e você vai tentar descobrir o que significam esses dois números. Então agora eu vou pegar o script que eu acabei de fazer aqui, ó. Vou passar para vocês. Vocês vão copiar o script, vão executar os comandos. E aí vocês vão responder essa pergunta. O que significa o intercepto e a inclinação da reta que o R encontrou para esta relação entre número de ovos e estação, que é uma variável categórica, que são grupos. Beleza? Você já deu, foi o passo além, que é exatamente onde a gente vai chegar, mas vamos começar pelo começo, para ficar fácil todo mundo entender. Aqui vocês têm as médias dos dois grupos, né? Então vocês viram que qual é a quantidade de média de ovos que você tem na estação seca, nos meses que nós dissemos que são estação seca. Tá aqui, ó. 33 ovos em média. Vou arredondar, tá? 33. Qual o número médio de ovos que você tem nos meses da estação chuvosa? 327. Então é simplesmente a média. Você poderia calcular com a mão essas médias, né? Soma, divide pelo número de observações. Você vai chegar nesses dois valores, duas médias. Uma para os meses secos e uma para os meses chuvosos. Aí vocês aplicaram a função LM, que usa os mínimos quadrados, para estimar, né, para determinar a posição da reta que mede a relação entre essas duas variáveis. E aí ele mostrou para você aquelas duas constantes da reta, que toda e qualquer reta tem, o intercepto e a inclinação. Intercepto 33, inclinação, ele mostra um negócio aqui que ele chama assim, ó, estação chuvoso. Aí ele diz 294. Então a primeira coisa, vocês podem ter notado que existe uma similaridade entre as médias que você calculou separadamente e essas constantes ou coeficientes que o LM está mostrando para você aqui embaixo, correto? Percebe que tem uma semelhança? Qual é a semelhança? Consegue ver? Semelhança no número de ovos. Tem um desses números em comum entre os dois, correto? É. Qual? O número de ovos. Que número de ovos? Correto. Correto. Igual ao valor do intercepto. Você percebe facilmente que a média que ele calculou aqui, ó, para os meses secos, 33 ovos, é exatamente o mesmo valor do intercepto que o LM mostrou para você, percebe? 33,33. Não é mais ou menos igual, exatamente igual. Ah, então isso nos dá uma pista já, primeiro. Ah, então quer dizer que o intercepto dessa reta que ele fez está passando por onde? Pelo 82. 82? Onde tem 82 aqui? Não, mas ela não é fruto do Você máximo. fez a reta e ele disse que o intercepto é 33,33, correto? Então, por onde que essa reta está passando? Professor. Ela está cortando o eixo Y onde? 33,33, correto? Mas 33,33 é a mesma coisa que a média dos grupos secos. Então, por onde que essa reta está passando? Ela está passando exatamente sobre a média do grupo de meses da estação seca, percebe? O intercepto da reta que o LM achou para você é exatamente a mesma coisa que a média do grupo estação seca. Você percebe claramente, né? São idênticos. Então não tem muita dúvida sobre isso. A questão então agora é o que representa outra coisa, a inclinação da reta. Diga. Rapidamente, eu acho que a grande sacada é realmente perceber que esse movimento do seco e do chuvo, das categorias, quem fez foi a gente manualmente. Mas para o R, ele está entendendo que a categoria seco está no índice 0 do eixo X e a categoria chuvoso está no índice 1 do eixo X. E aí, a partir daí, ele fez os cálculos que chegou a esse ponto. Exatamente, é aí que a gente vai chegar. Apenas quero que vocês percebam primeiro o que significam os coeficientes. E é exatamente aí que a gente vai chegar, tá? Então, o intercepto é muito fácil, você já viu. Essa inclinação aí, 294, o que é isso? Diga.
Só uma coisa que me ocorreu aqui, eu não sei se é correto pensar, imaginar isso, mas assim, olhando essas duas categorias e aonde a reta passa em relação à distância dos pontos dos resíduos, seria correto imaginar que a variação ela é mais explicada pela precipitação durante os períodos secos do que durante o período chuvoso, pelo menos assim, visualmente, ter uma maior distância, ter um maior resíduo no período chuvoso, ou é uma grande groselha pensar nisso, porque no final das contas é uma média de tudo e não a média da categoria? É duas coisas. E as duas ideias fazem sentido. Né? Intuitivamente, quando você olha para o gráfico, você percebe que o espalhamento dos pontos é maior na estação chuvosa que na seca, correto? Sim. Então, isso significa o quê? Sim, os pontos seguem mais fortemente uma tendência na estação seca, pelo menos estes pontos, estes meses que foram medidos, né? Na estação seca, a variabilidade no número de ovos é menor. Na estação chuvosa, o que nós chamamos de estação chuvosa, a variabilidade no número de ovos é maior. Perfeito? Porém, a tendência não é tendência na estação seca ou na estação chuvosa. É a tendência da relação entre as duas variáveis, número de ovos e estação, correto? Então, as duas coisas fazem sentido. Quando a gente está falando de relação entre variáveis, estação é uma variável. Não tem uma variável seca e outra variável chuvosa, percebe? A variável é estação e a estação pode ter dois possíveis valores. Ou é seca ou é chuvosa. Tá? Mas sim, você pode ver claramente que é mais variável na chuvosa do que na seca. São duas coisas diferentes, tá? Você pode ver as duas aqui. Obrigado. Beleza? Então, pessoal, olha esse número aqui, olha a inclinação, 294. O que é isso? De onde veio esse número? É a média das A média de ovos em estação chuvosa. É a média de ovos na estação chuvosa? Mas o número médio de ovos na estação chuvosa, que vocês calcularam, tá aqui, É ó. 33. Na seca é 33, correto? Na estação chuvosa é quanto? 327. A inclinação da reta que ele está dizendo é 294. Então, isso é igual ao número médio de ovos na estação chuvosa? Não, né? Não, essa A média é 327. A inclinação é 294. Logo, claramente não é o mesmo número. É o que então? Não é o número de ovos que aumenta por unidade, certo? É a definição da inclinação. Então é exatamente para tá. ser isso. É exatamente isso. Ele está de alguma forma dizendo para a gente, olha, o número de ovos aumenta 294 ovos em média por unidade de X. Só que o X é seco ou chuvoso. Percebe? Então, esse é o nosso dilema. Em que exatamente é 294 por unidade do X? Mas o X são dois grupos, então que unidade é essa que ele está enxergando aí exatamente? Olha só, o que acontece se você tem dois grupos, a média de um seco é 33, a média do outro é 327. No mês chuvoso, em média, tem 327 ovos. O que acontece se você fizer a diferença entre um e outro? 327 ovos É na estação chuvosa, 94%, né? menos 33,3 ovos na seca. Dá quanto? Tadã! Tá vendo aqui, ó? 294,17. Quanto é a inclinação da reta? 294,17. Então, o que essa inclinação da reta está falando? Ela está literalmente dizendo para você o quê? Qual é a diferença entre as médias dos dois grupos? Se você sair aqui, ó, de meses secos e andar para meses chuvosos, o número de ovos muda em média quanto? Quanto?
Muda quanto? 294. 294 ovos. Entendeu? Você pode repetir, por favor? A média, quando você está na estação seca, você tem em média 33 ovos por mês. Quando você está na estação chuvosa, você tem em média 327 ovos por mês. Bem mais, né? Quanto muda de uma estação para outra? Se você sair da estação seca, que é 33, 294. e for para a estação chuvosa, que é 327, muda quantos ovos? É simplesmente... Mais 294. Exatamente, é a diferença entre as duas médias, né? Vai mudar quanto? Vai mudar 294 ovos a mais da seca para a chuvosa. Então, esse número aqui, ó, que ele está dizendo para você, a inclinação da reta é 294, nada mais é que quanto muda de uma estação para outra. Se você sair do 33 aqui e for para o 327 aqui na chuvosa, vai mudar quanto? Vai mudar 294 ovos, em média. Essa é a diferença. Professor, é a diferença que pergunta. você está vendo na figura aqui entre as duas médias. Tá? Então, assim, quando a gente faz esse gráfico de categoria, na verdade, todos os números que diz respeito a essas categorizações é só da variável dependente, né? No nosso caso, qual é a variável categórica? É dependente ou independente nesse gráfico? A dependente, eu estou falando de número de ovos. Dependente? É. Variável categórica. Os grupos estão no Y ou no X? Não, nessa... Olha a figura. Onde estão os grupos? No Y ou no X? Está no X. Então é variável independente, correto? Pois é, mas eu estou falando de número de ovos, eu não estou falando de chuva. Você está falando sobre a relação entre número de ovos e estação, correto? Lembra que a nossa ideia aqui é a relação entre as variáveis. Eu não estou falando de como simplesmente é na seca, ou não quero saber simplesmente como é na chuva. Eu quero saber como o número de ovos muda com a estação. E a estação pode ser seca ou chuva. Então, o que nos interessa é como o número de ovos muda da seca para a chuva, ou da chuva para a seca, ou se você mudar de uma estação para outra. E é exatamente isso que a inclinação da reta está dizendo, percebe? 294 ovos. O que? É quanto muda, em média, quando você sai de uma estação para outra, da seca para a chuva. Tá? Então, percebe que o R ele indica para você o sentido da mudança. Como é que ele disse aqui? Ó? Ele disse estação chuvoso. Esse estação chuvoso quer dizer o quê? Quer dizer quanto muda quando você sai do seco para o chuvoso. Você está indo para o chuvoso. Muda quanto? Muda 294 ovos em média. Tá? Então anota isso aí no seu script para você lembrar. Quando você tem variável categórica, o R mostra para você o sentido da mudança. Essa variável estação é categórica? É. Essa inclinação representa o quê? Quanto muda entre grupos. Mas quanto muda em que sentido? Quando você está indo para o grupo chuvoso. Ou seja, saindo do seco e indo para o chuvoso. Muda em média 294 ovos. Tá? Mas como é que o R chegou exatamente nesses números? Se são categorias aqui na estação e não são números? Então aqui é exatamente o que o colega de vocês já falou, né? Quando você diz para ele R, faz o LM usando a variável estação, que é categórica, mínimos quadrados ou qualquer tipo de computação só funciona com números, não funciona com categorias. Então o R não consegue trabalhar com esses nomes simplesmente. O que ele faz? Ele converte os nomes ou categorias em números, para ele conseguir aplicar os mínimos quadrados e conseguir chegar na reta. Como que ele faz isso? Ele pega essas duas categorias e ele converte em números usando código binário. O que é um código binário? É o código numérico mais simples que existe para representar dois grupos, zeros e uns. Então ele pega um grupo e diz, a partir de agora você será tratado como zero. Pega o outro grupo e diz, a partir de agora eu vou te tratar como 1. Como ele decide? O primeiro grupo ele diz que é 0, o segundo ele diz que é 1.
O primeiro grupo é qual? Seca. Então seca é 0. O segundo grupo é chuvoso, né? Tá, mas agora para mim é 1. Então ele Professor, deixa eu converte fazer em uma pergunta números. sobre isso. Diga. Se nós tivéssemos criado 3 ou 4 ou 5 categorias, ele botaria a distância de 1 em 1, ou seja, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5? Código binário do mesmo jeito, sempre. Mas código binário, se você botar 0, 1, 2, 3, 4, 5, não é mais código binário, tá? Então se você tiver 3 ou mais categorias, aí ele tem que usar um esquema de código binário um pouco mais complicado, tá? Mas continua sempre usando zeros e uns. Porque se você colocar qualquer coisa que não seja apenas 2 valores, não é mais categórico, percebe? Você vai estar dizendo que alguns números são maiores que outros. Quando você só tem 2 possibilidades, só existe a diferença entre eles. Um vai ser maior e o outro vai ser menor, mas qualquer um dos dois pode ser maior ou menor, então tanto faz a ordem. Seco pode ser 0, ou seco pode ser 1 também, não interessa, porque só tem 2 grupos, então o que interessa é a diferença entre eles, tá? Então é assim que os computadores fazem. Toda vez que você usa variáveis categóricas no computador, ele converte em números. Que números? Zeros e uns. Então aqui nessa figura você tem o que o R acabou de fazer, tá? No gráfico da esquerda é o nosso gráfico original, com a variável categórica, escrita com nomes, tá? Estação, seca ou chuvosa. E aí nós calculamos as médias separadas para cada grupo, marcamos a média de número de ovos com X em cada grupo, ligamos as duas médias com uma linha reta. E aí você chegou nesse resultado, né? O que o R fez? Ele pegou o grupo seco e disse, olha, a partir de agora, seco é 0. E aqui no gráfico da direita você enxerga literalmente o que o R fez, tá vendo? Grupo seco, 0. Estação chuvosa, 1. Aplica mínimos quadrados em cima disso. Aí ele traça essa reta. Perceba que literalmente, ele chega exatamente à mesma reta que nós chegamos, calculando as médias de cada grupo e conectando as duas com uma linha reta, percebe? Ele chega exatamente na mesma coisa. O intercepto é o ponto onde a reta corta o eixo Y quando x vale 0, correto? Quando x vale 0, significa o quê? Ah, eu estou na seca, que eu estou nos meses do período seco. Então 0, a reta cortou aqui, em média vale tanto. Vale quanto? O intercepto da reta. 33 ovos na seca, né? Qual é o intercepto dessa reta? 33 ovos, quando x vale 0, ou seja, na seca. E quando é a estação chuvosa? Aí o computador disse, não, agora chuvosa eu vou dizer que é 1, porque agora é um número, eu consigo trabalhar com isso. Aí ele passou a reta aqui no meio, e a reta passa perfeitamente sobre a média dos meses secos e dos meses chuvosos. E a inclinação dessa reta diz para você o quê? Quantas unidades a variável y muda por unidade de x. Mas agora, depois que ele converteu o x em zeros e uns, uma unidade no x significa o quê? É a mesma coisa que você está saindo desse grupo aqui, ó, 0, que é a estação seca, e dando um passo, uma unidade no x, de 0 para 1. Que você chega onde? Na estação chuvosa. Então, uma unidade no x é a mesma coisa que mudar de um grupo para o outro. É por isso que a inclinação dessa reta é literalmente a mesma coisa que a diferença entre a média da seca e a média da estação chuvosa. Porque se você andar apenas uma unidade no eixo x, você está literalmente saindo de um grupo e mudando para o outro. E a inclinação da reta diz isso para você. Quantas unidades, quantos ovos muda em média se você sair daqui da seca e for para a chuva? Muda 290 e tantos ovos, em média. Então agora você entende o que acontece quando você usa variáveis categóricas. Sempre acontece isso? Sim, o computador sempre faz isso. Então agora você consegue interpretar o resultado tanto de uma relação entre variáveis, quando as variáveis são quantitativas ou numéricas, e agora você também entende o resultado quando você tem variáveis categóricas que você está interessado. E aí você executa o comando aqui, ó. E agora você já sabe que essa inclinação que ele mostra para você nada mais é que a diferença entre os grupos. E ele diz para você o sentido da mudança, tá? Então, estação chuvoso significa
está mudando para a estação chuvosa, ou seja, está saindo da seca e indo para a chuvosa. Se eu sair da seca para a chuvosa, o número de ovos muda quanto? Em média, muda 294 ovos. Tá? Então isso quer dizer que eu posso utilizar o comando LM, que aplica os mínimos quadrados, para investigar relações tanto entre variáveis quantitativas quanto entre variáveis categóricas? Sim, exatamente. Então, mínimos quadrados funciona tanto para números quanto para categorias. E agora a gente pode usar exatamente o mesmo método para medir relações entre variáveis e medir as tendências com uma simples linha reta, utilizando mínimos quadrados, sejam números ou sejam grupos. Aí agora você entende como que ele faz isso. Ele converte as categorias, se houver categorias, em zeros e uns. E aí você viu como é que ficou o resultado. Tranquilo? Pergunta sobre isso? Dúvidas? Questões? Só Diga. Só perguntando, não, foi legal. Eu escrevi aqui, mas espero, tá tudo certo. Então é importante, lembra e anota todas essas coisas, todas essas ideias no seu script, gente, tá? É extremamente útil e importante para vocês, porque... Eu não sei ainda anotar no script, estou anotando em caderno. Hashtag, porque quando você usar o script, eu é erro hashtag. muito a sentença, né? Jogo da velha, tá? Esse LM, ó, o jogo da velha. Escreve o comando que você quer, jogo da velha, comentários que você quiser. Pode ser na mesma linha do comando, pode ser em linhas diferentes, tanto faz, não tem problema. LM. O que significa média, que relação, comentário é o jogo da velha. Exatamente. Nos quadrados. Posso escrever qualquer coisa, uma sentença normal. Se você botar normal. um jogo da velha, automaticamente ele entende que tudo que vier depois, à direita do jogo da velha, não é comando, são comentários. É só observação. Tá. Então, onde enfiar um jogo da velha... Inclusive, nota que o RStudio mostra para você com uma cor diferente, né? Que aí você já sabe rapidamente que isso aqui não é comando, são comentários. Beleza? Então, essa é a nossa conversa de hoje, pessoal. Passamos um pouquinho da hora, tá? Mas conseguimos encerrar, concluir a ideia, tá? Então, por que a gente viu isso? Porque agora você vê que, então se eu não tiver números, se tiver grupos, variáveis qualitativas ou categóricas, posso usar a mesma ideia, então, para medir a relação entre as variáveis? Sim, exatamente a mesma ideia, mínimos quadrados, tá? Aí o que vai acontecer é que o computador vai usar um truque, tá? Vai fazer uma gambiarra e vai converter os nomes em zeros e uns, e aí ele enfia a reta lá no meio e beleza, tá funcionando, dá tudo certo. E você viu aqui que dá certo, que funciona, né? Mas para eu mostrar o meu resultado de verdade, a relação que eu estou interessada, não é relação com zeros e uns, correto? Então o computador fez isso aqui, ó. O computador fez essa figura do lado direito aqui, tá? Botou 0, botou 1, meteu uma reta por cima, beleza. Mas isso aqui é o que o computador fez, tá? Estação 0, estação 1. O que é isso? Sei lá, tá? Isso não é intuitivo, isso não é pra gente, isso é pro computador. Apenas mostrei para vocês como ele faz, porque agora você entende de onde vem. Então o que interessa o nosso resultado de verdade não é essa figura da direita, tá? O que interessa realmente é o gráfico da esquerda. É o gráfico da variável de fato sobre a qual você quer falar, que você mediu. É a estação, seco ou chuvoso, tá? Então o nosso gráfico, o nosso resultado de fato, é esse aqui da esquerda, tá? Esse gráfico da direita é o que o computador fez internamente para chegar no resultado, mas ele chega e funciona, como você viu. Certo? Então estamos conversados. Se ninguém tiver mais nenhuma questão. Atividade de hoje, fazer essa figura, o upload, e aí você vai escrever lá o que significa o intercepto da reta e o que significa a inclinação da reta, quando a minha variável independente ou preditora são grupos, são categorias, é uma variável categórica.